Boa tarde, pessoal. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Obrigado, Fernanda, também por nós da Visa. A gente é o maior prazer a gente receber vocês dentro da nossa casa, né? E como o Geraldo comentou, agora a gente está numa outra versão agora, né? Numa versão online. Então, por isso que eu estou aqui nesse cenário aqui. Aqui atrás é o nosso o São Paulo Innovation Studio, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que aí a gente vai conversando aqui. Deixa eu... Só me confirma se vocês estão vendo a minha tela. Só para eu falar a frase mais dita nesses últimos tempos Sim, aí. então tudo certo, estamos vendo Tá aqui. bom. É a frase mais dita nos últimos tempos. Então vamos lá. Aqui o objetivo é apresentar o que a Visa vem trabalhando já desde 2016 dentro do tema inovação, certo? A gente lança o nosso Visa Innovation Studio em setembro de 2016. O que é importante aqui é entender que não é só um espaço, tá? E sim também é um novo formato, né, para trabalhar exatamente a mudança cultural dentro da companhia. Né? Eu chego na companhia no início de 2016 para exatamente estimular essa mudança. Né? Eu sou designer, né? Então muito da minha contratação de colocar um designer na posição como head de inovação para trabalhar esse contexto passa exatamente pelo processo de inovação através de ferramentas e através do mindset de design. Então, é aqui a base aqui da nossa conversa, tá? Então, por isso que eu coloco aqui caminhos da inovação, porque é um dos caminhos, né? Então, existe várias formas de se trabalhar a inovação e aqui na Visa a gente trabalha inovação através do processo de design, ok? Deixa eu... Então vamos lá. O que é o grande paradigma para as empresas hoje que não nasceram, né, assim vamos dizer, pós o surgimento da internet comercial? Né? Aqui a gente tem duas linhas de crescimento. Né? A linha amarela, né, é o crescimento tradicional dessas empresas tradicionais, né, ou seja, dessas empresas que vieram antes, que nasceram antes da internet comercial. E a gente se depara exatamente com um novo universo, né? Ou seja, que é exatamente aqui da curva verde, que é o crescimento exponencial, ou seja, toda startup, né, busca exatamente esse crescimento. E aqui o grande questionamento para as empresas tradicionais é como que a gente consegue rapidamente mudar a nossa forma de pensar e entender que como a gente media crescimento agora é uma outra forma, né? Ou seja, como que a gente consegue escalar os nossos negócios, né? Como que a gente consegue escalar os nossos serviços, as nossas soluções frente, né, exatamente a esse novo cenário, tá? E é interessante como o Geraldo comentou, né? Com todo o problema de saúde que o mundo vem passando, né? É importante os empreendedores entenderem ali que como que eu vou conseguir escalar esse meu negócio, pivotar esse meu negócio, né, para frente a esse novo cenário. Né? Então, por isso que essas mudanças rápidas, tão características do mundo de startup, como que a gente consegue adquirir isso, né? Ou seja, como uma empresa tradicional, uma empresa com mais de 60 anos de idade, também, né, consegue se adaptar a um novo cenário, se adaptar rapidamente, né, e modificar a sua forma de atuação e pensamento de negócio para construir novas soluções para o mercado. Então, esse é o grande paradoxo, é o grande que a gente trabalha o tempo inteiro, né? Ou seja, esse crescimento linear versus o crescimento exponencial. Então, por isso que a gente adotou dentro da Visa, dentro da estrutura de inovação, trabalhar através do uso do design. Tá? Então, o que a gente foca, né? As nossas os três pontos aqui de alicerce para trabalhar a inovação dentro da Visa é entender que a inovação vem de vários lugares. Né? Então, por mais que a gente tenha um grupo, um time de inovação, e esse time de inovação é trabalhado de forma colaborativa e interdisciplinar dentro da empresa, é importante a gente entender que a inovação acontece
não somente dentro da Visa, mas também não somente dentro de uma startup, não somente dentro de uma universidade, não dentro, ou seja, está acontecendo, né, dentro das garagens, dentro das casas das pessoas, dentro de hubs de inovação, dentro de espaços de coworking, ou seja, como que a gente consegue juntar todas essas peças-chave, né, para a gente construir um modelo de inovação. O segundo ponto é que a experiência do consumidor importa muito, né? Então, aqui é como que a gente busca essas perguntas, né? E como que a gente consegue aprofundar no entendimento desse contexto na vida das pessoas. Vale lembrar que a Visa é uma empresa B2B, né? Então, a gente, a partir desse movimento, a gente começa a fazer uma estrutura B2B2C, certo? Ou seja, a gente começa a desenvolver soluções olhando o consumidor final, certo? O terceiro ponto é aprender fazendo e aprender através dos nossos erros, né? Esse daqui é um dos grandes pontos dentro do design, né? O processo de design é muito pautado, né, nessas duas ações, né? Eu aprendo fazendo e eu aprendo com meus erros. Ou seja, é como que a gente consegue gerar soluções, prototipar rapidamente, né, para obter o sucesso mais cedo e entender que os erros, né, vão acontecer sempre, né? Então, esse também é uma grande mudança dentro do pensamento de uma companhia como uma Visa, né? Ou seja, como que a gente consegue trabalhar a inovação sabendo que a gente vai errar, né? Então, é importante a gente ter isso na cabeça, porque processo de inovação, a gente vai trabalhar o tempo inteiro com a incerteza aqui do nosso lado, né? A gente não tem certeza de nada, ainda mais nesse contexto atual, né, onde a gente trabalha num mundo muito volátil, das incertezas, né? Então, ou seja, como que a gente consegue ir trabalhando, né, aprendendo com os erros e testando e prototipando rapidamente. Então, são esses 3 pontos aqui que nortearam exatamente a construção do nosso centro de inovação aqui no Brasil. Tá? O que a gente adotou desde o início, né? Principalmente através ali do pilar número 1, né? A gente já vem adotando a inovação aberta, tá? Ou seja, a gente abre o nosso processo e a gente cria gatilhos e estímulos para que outras empresas venham co-criar conosco, que a gente consiga se conectar com o ecossistema, por exemplo, de startup, que a gente consiga se conectar com o ecossistema da academia e da pesquisa dentro do país, né? Então, ou seja, a gente abre o processo e a gente vem desenvolvendo uma série de ações. Logo no início, a gente lança aqui no Brasil o Visa Develop Platform, ou seja, é uma plataforma de API, né? Ou seja, a Visa começa a quebrar sua caixa preta de soluções tecnológicas e a gente cria um ambiente onde qualquer desenvolvedor, qualquer startup consegue entrar com login e senha, consegue utilizar nossas APIs e tem um ambiente teste ali, né? Ou seja, você consegue fazer uma simulação exatamente da nossa rede, a VisaNet, então você consegue testar as soluções 24 horas, 7 dias da semana, né, de forma bem rápida e prática. Além disso, a gente tem outros 2 programas de onboard de novos parceiros tecnológicos, um se chama Visa Red e o outro Visa Next, ou seja, são 2 formas rápidas de conectar, né, tanto fornecedores de tecnologia quanto startups também, que já têm alguma solução pronta no mercado. Além disso, a gente vem trabalhando com competições e estímulos, né? Ou seja, a gente trabalha desde hackathons para acelerar o surgimento de novas ideias. Nós temos o nosso programa de aceleração, que eu vou descrever com mais detalhe mais à frente, e a gente também tem uma competição global chamada Visa Everywhere, ou seja, dividido por região, nós temos o Visa Everywhere América Latina, que a gente agora está exatamente na fase de seleção, onde startups, a gente lança desafios, né? A cada ano a gente lança um novo desafio, as startups se inscrevem e a gente avalia as ideias, a gente seleciona as startups para a final que vai acontecer em novembro lá em Miami, né? Então a gente também, por conta do Covid, esse ano a gente está rodando tanto o nosso programa de aceleração quanto o Visa Everywhere no formato remoto. Temos também o desenvolvimento colaborativo, que são as atividades que acontecem aqui no nosso Innovation Studio, né? Ou seja, o nosso espaço existe
exatamente para acontecer essas atividades, né? Ou seja, esses workshops, onde a gente tem desde a construção do briefing até a entrega de um MVP rodando, né? Então, a gente tem uma série de atividades que a gente executa aqui dentro do nosso espaço. Então, por isso que é um espaço bem adaptável, né? São mesas que a gente consegue empilhar, arrasta para lá, tem atividade que é em pé, tem atividade que é sentada, então a gente consegue adaptar o espaço conforme a necessidade, conforme a fase dentro do nosso processo de design. Além disso, a gente vem desenvolvendo inovação em rede, como eu falei, construção de parcerias, né, como Google, Facebook, Samsung, IBM e outras empresas, né, outros laboratórios dos bancos, laboratórios de inovação de universidades, também de startups. E, olhando para dentro de casa, a gente tem exatamente um movimento de transformação digital focado exatamente no mindset. A gente tem um programa rodando que chama Get Digital, onde a gente tem uma série de palestras, atividades com convidados externos. Rodamos já uma versão do EXO, onde a gente gerou uma série de iniciativas, né? E aí, uma dessas iniciativas, ela acabou se convertendo numa solução, que nós trabalhamos isso em 2018, início de 2019 a gente faz o lançamento, que é exatamente a solução de pagamento por cartão no transporte público aqui no Brasil. Ou seja, a gente acaba, de uma iniciativa interna, a gente entrega uma solução para o mercado, tá? E foi um trabalho de 1 ano que a gente executou isso dentro da companhia. É interessante que esse mindset de criar um espaço como o Innovation Studio, a gente acabou também criando um laboratório, né, para esse projeto chamado Lab Garage, onde dali saiu exatamente a tecnologia que foi implementada nas catracas de pagamento, começando pelo Rio de Janeiro, né, pelo metrô do Rio, depois viemos para São Paulo, em algumas linhas do ônibus aqui em São Paulo, e hoje, né, na verdade foi ontem o lançamento, mas hoje foi noticiado que as barcas no Rio de Janeiro também já estão utilizando pagamento por contato, ou seja, você consegue com seu cartão do teu banco, seu cartão contactless, né, ou pelo seu celular também, você consegue chegar lá, né, encosta na catraca e você consegue passar tanto na barca no Rio, metrô e alguns ônibus aqui em São Paulo, tá? Eu vou passar aqui um vídeo, eles tem uns 2 minutinhos, que ele mostra exatamente essa mudança, né? Ou seja, essa nova cara, né, de como a Visa vem trabalhando, principalmente nesse contexto de tecnologias e APIs, tá? At Visa, we're transforming the way we design, build, and deliver our products. Arming the coders, the creators, the doers, and the dreamers. There's an array of powerful APIs. From Visa Alerts, helping people monitor spending to reduce fraud in real time, to Visa Checkout, minimizing abandoned shopping carts by speeding transactions. Even paying friends directly is easier than ever, thanks to Visa Direct. Everything designed to foster exploration and accelerate development time. Code, documentation, expert advice, and an integrated sandbox. All creating realistic environments where you combine, configure, and explore ideas. So whether it's geolocation, real-time alerts, or tokenization, our tools and services span industries and unite commerce. Visa developers' simple and flexible integration helps expand the products you have and invent new ones for the future. Just think what you can build. Then imagine what we can build together. Visa Developer. Let's build together. E o que é o movimento, né, que a gente vem fazendo, né, por exemplo, como a iniciativa do Innovation Studio, né, iniciativa do Lab Garage, iniciativa do Visa Developer, o nosso programa de aceleração, a gente vem fazendo esse movimento de sair
né, de uma estrutura made by Visa, onde a Visa desenvolvia soluções e entregava pronta para o mercado, para um modelo mais enable by Visa, ou seja, entendendo exatamente a nossa natureza como empresa, ou seja, a Visa é uma empresa de tecnologia, onde nós temos uma plataforma tecnológica para conectar uma série de serviços, tá? Então, por isso que cada vez mais a gente vai estar se abrindo, né? E cada vez mais a gente vai estar se conectando com os vários ecossistemas de tecnologia e inovação para desenvolver novas soluções para o mercado, não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do planeta, tá? E aí o que a gente adota dentro do nosso processo, como eu já comentei, que é o processo de design, é exatamente o processo que a gente chama de design centrado no ser humano, ou seja, tudo parte do entendimento de saber quais são as dores, quais são as necessidades, os desejos dos consumidores, para aí sim a gente construir um briefing, né? E esse briefing aí sim a gente trabalha para chegar em algumas soluções que ainda precisam voltar e ser testadas. Então a gente adota exatamente esse processo, porque a gente entende os nossos consumidores, a gente foca muito na cocriação, a gente gera ideias e vai refinando essas ideias através de um processo de prototipar e validar essas ideias, e a gente vai exatamente continuando, né, a evolução desse projeto. Como eu comentei, é um jeito diferente do que a Visa, né, fez durante 55 anos, ou seja, de 4, 5 anos para cá, a gente vem, né, alterando exatamente um modelo de geração de novos negócios e novas soluções para o mercado. Tá? O que está por detrás aqui é entender que existe uma dimensão humana, né? Ou seja, a parte da pesquisa é muito forte, a gente faz etnografia, a gente faz entrevista em profundidade, a gente faz exatamente imersão, né, na vida das pessoas, para poder desenhar um negócio sustentável, ou seja, ele precisa parar em pé esse negócio, a conta precisa fechar, e, muito importante também, a viabilidade técnica, né? Ou seja, não adianta nada a gente entender um problema, a gente desenhar um negócio e a gente não conseguir entregar. Então, a intersecção aqui desses 3 pontos aqui é exatamente o que norteia a nossa inovação dentro da empresa. O que a gente faz dentro do nosso processo de design, dentro das atividades, né, é o que a gente faz, é um movimento de divergir e convergir, né? Ou seja, esse é um mindset que está exatamente por detrás do que o mercado chama de design thinking, né? Ou seja, para nós designer, design thinking é exatamente o nosso processo de design, né, com um nome comercial que as pessoas entendam, né? Mas o que é importante aqui que os exercícios que a gente executa aqui no nosso espaço são exercícios onde tem um momento de divergir e um momento de convergir. É exatamente a ciência por detrás do design thinking, que é o pensamento criativo e o pensamento analítico trabalhando de forma conjunta e equilibrada, tá? E aí, a gente vem trabalhando num processo cada vez mais rápido e ágil, tá? A gente não utiliza, assim, no formato rígido, né, da metodologia Agile, porque a gente entende que o processo de design tem hora que ele tem que ser ágil, mas tem hora que tem que ser lento também, né? Ou seja, tem hora que a pesquisa precisa acontecer, mas tem hora que o movimento do desenvolvimento de um protótipo precisa ser rápido. Então, tem hora que a gente acelera, tem hora que a gente reduz, tem hora que a gente acelera e tem hora que a gente reduz. Mas é importante ver que, principalmente as entregas aqui, a gente tem reduzido bastante, né, o desenvolvimento, ou seja, desde a reunião do briefing até a entrega de um projeto, a gente vem reduzindo ano a ano o tempo de trabalho, né, em cima dessa ideia para entregar para o mercado. Né? Aqui a gente utiliza muito desse mecanismo chamado Design Sprint, né, que é uma sprint de design, ou seja, em até 5 dias a gente entrega uma solução prototipada, tá? Aqui é um dos formatos do que, como a gente trabalha. A Design Sprint está cada vez mais difundida dentro das empresas, né? Então a gente vem trabalhando cada vez mais, mas eu gosto muito de deixar assim salientado que é um dos formatos que a gente trabalha, não é somente no formato de sprint, tá? E como que a gente funciona, né? O nosso centro aqui, o nosso Innovation Studio, ele pertence a uma rede, tá? Com 12 centros espalhados pelo mundo, tá?
A gente aqui faz uma triangulação exatamente com Miami e México, porque são os 3 centros focados na América Latina, né? Então, México tem a responsabilidade maior de olhar para o mercado mexicano, São Paulo para Brasil e Miami olha para toda a região. Mas há uma troca intensa de informações, ou seja, soluções que são desenvolvidas aqui que podem ser implementadas em outro país da América Latina e também o caminho inverso, né, acaba acontecendo. Mas aí a gente tem o nosso primeiro centro foi o de São Francisco, né, que foi lançado há 7 anos atrás, né, e depois a gente foi abrindo uma série de novos centros, né. A gente tem no nosso pipeline mais 2 centros para lançar, né? Era uma previsão para esse ano, mas por conta do Covid a gente segurou um pouquinho e ficou para o próximo ano. Então, no início do próximo ano, a gente terá mais 2 centros de inovação na nossa rede dentro da Visa. Né? Então, aqui são algumas fotos, tá? A gente, como eu comentei, é um espaço que tem um formato de um escritório de design, né? Ou seja, é um ambiente limpo, aberto, né? Tudo aqui é customizado, né? Vocês podem ver que tem uma pilastra aqui, que tem um grafite aqui do Tipan, que é um grafiteiro bem famoso aqui no Brasil. Né? A gente consegue, atrás dessa pilastra aqui, a gente consegue colocar todas as mesas e cadeiras, então as mesas dobram, as cadeiras todas são empilháveis, porque a gente consegue criar um espaço aberto onde as pessoas trabalham em pé. Todas as paredes, né, elas são paredes que a gente consegue escrever. Além disso, a gente tem placas de FOAM, quadro banco com rodinha. Então, o objetivo aqui, a gente acaba formatando conforme a demanda do cliente e conforme a etapa do projeto. A foto da esquerda aqui mostra o nosso espaço de prototipação. A gente tem desde impressora laser, recortadora laser, temos também vários equipamentos para simular, desde Arduino, equipamentos de VR, né? Então, ou seja, o importante aqui é a gente ter uma série de ferramental aqui que nos ajude dentro do nosso processo, dentro das nossas atividades. Né? Aqui, algumas outras fotos do espaço, mas o que eu quero registrar aqui, o que é mais importante aqui são as pessoas trabalhando dentro do nosso espaço. Né? Ou seja, é um espaço, como eu comentei, aberto, mas ele precisa ser também lúdico, né? Porque é importante que a gente utilize, né, desse ferramental que a gente esquece um pouquinho, né? Eu gosto muito de um autor chamado Ken Robson, né, que ele fala muito que a escola tradicional mata a nossa criatividade, né? Ou seja, é só a gente lembrar muito do nosso jardim de infância, como a gente era criativo, né? A gente brincava com massinha, a gente brincava com pecinhas que se encaixavam, a gente sentava no chão, a gente coloria com canetinha. O que a gente traz para dentro do nosso centro de inovação é exatamente isso, né? Um espaço aberto, né, com liberdade, lúdico, onde as pessoas consigam trabalhar, né, e co-criar. Né? E a gente acaba, com o fermental de design, a gente acaba estimulando muito esse lado criativo. Como eu falei, o Design Thinking que é o criativo analítico, então o que acontece é que o mundo do negócio acaba deixando o pensamento analítico muito forte, então a gente procura trazer o pensamento criativo para ficar equilibrado e a gente consiga trabalhar com essa abordagem aqui. Né? Então, aqui mais exemplos de fotos de atividades. Né? Então, aí senta em qualquer lugar, cola papel. Né? Tem hora que a atividade é em pé, né? E lá no fundo vocês estão vendo, aí a gente empurra os boards, né? As pranchas lá para o canto. Né? Ou seja, não existe regra aqui dentro desse espaço aqui. Né? Aqui, por exemplo, é a equipe trabalhando com prototipação de um serviço e a gente acaba utilizando Lego. Né? Então, como eu falei, o lúdico, né, aqui do lado aqui tem uma simulação de uma caixa que estão construindo um prédio, ali tem uma rodovia que eles estão fazendo ali. Então, ou seja, é importante ter essa liberdade e ter esse material para você trabalhar dentro do nosso espaço. Né? Aqui, por exemplo, trabalhando a questão de jornada, né, a gente dá um foco muito grande para as discussões de serviço. Né? Fala-se muito hoje dentro do ambiente digital em produto, mas a visão de produto é uma visão limitante. Né? A gente não trabalha com a visão de produto, a gente trabalha com a visão de serviço, a gente trabalha exatamente com a lógica
dominante do serviço, né? É só entender que um produto por si só não é nada, porque a partir do momento que você pergunta para que serve esse produto, aí sim você está buscando a essência, né? Então aí você está buscando o serviço que está por detrás desse produto. Então a gente trabalha aqui no centro sempre com essa visão de serviço. O produto entra exatamente como uma materialização em cada ponto de contato. Então, dentro de uma jornada de um novo serviço, pode ser que surja um aplicativo, pode ser que surja um totem, pode ser que surja um atendimento físico, né? Então, ou seja, olhando pela ótica de serviço, a gente vai plugando os produtos conforme em cada ponto de contato dentro dessa jornada aqui. Aqui é um outro exemplo, né? Ou seja, a gente, como eu falei, a gente trabalha olhando para jornadas completas, né? É até um passo bem agressivo que a gente faz dentro do universo de design, que a gente acaba trabalhando com design sistêmico, tá? Ou seja, a gente procura sempre mapear, né, no desenvolvimento de um novo negócio, todas as camadas, né? Tem a camada de serviço, né? Mas aí a gente acaba olhando para negócio, a gente acaba olhando para atendimento ao consumidor, então a gente vai olhando e vai conectando isso dentro de uma visão sistêmica de desenvolvimento de solução. Como que a gente faz isso? Né? A gente tem todas as ações de promoção que a gente realiza, ou seja, através de palestras, workshop e tudo mais. Temos o engajamento, não só com startups e fintechs, mas também com a comunidade e através dessas atividades que a gente realiza de workshop. Nós temos também o desenvolvimento e aqui algumas fotos, tá? Aqui está a série de atividades que a gente realiza, como eu comentei, né? Temos palestra, bootcamp, grupo de estudo, temos programa de aceleração, os workshop, hackathon, né? E sprint. E aqui são fotos de atividades com os clientes, né? Que eles vêm participar do nosso centro. Essa foto aqui embaixo, aqui do lado direito embaixo, eu gosto de deixar aqui, esse aqui foi o dia da lotação, 28 pessoas, foi o dia que eu falei assim, não cabe 28 pessoas, hoje a gente trabalha com o máximo 20 pessoas dentro do nosso espaço, mas foi o dia que deu 28 pessoas, não tinha como pedir para as pessoas ir embora, eu falei, não, beleza, a gente roda o workshop, eu falei, não, 28 pessoas não cabem aqui no espaço, então é um espaço para 20 pessoas somente hoje, tá? E aqui só um exemplo, né, de protótipos que a gente, ou seja, no final de uma atividade que a gente faz, a gente chega no nível de um protótipo como esse, né? Ou seja, como eu comentei, a gente discute o serviço e aqui o aplicativo entra exatamente como um ponto de contato dentro dessa jornada. É claro que, ao final, a gente tem todo o desenho, jornada, mapeada, né, todos os desenhos conectando de como esse serviço aqui precisará ser implementado para a gente poder testar, né? Porque o que é mais importante aqui é chegar com algo palpável e chegar para o consumidor e a gente conseguir testar com o consumidor para ver se essa ideia faz sentido ou não para ele, né? E uma coisa muito importante aqui é exatamente a interação, né? Ou seja, aqui sou eu e um diretor de um cliente nosso, ou seja, eles acabam também participando e conduzindo as atividades. Ou seja, o nível de sinergia acaba se tornando muito intenso, né? Quando a gente muda esse mindset, quando a gente muda essa forma de pensar, onde antes a gente entregava as soluções e agora não. A gente constrói a solução em conjunto com os nossos clientes, tá? Aqui é um exercício que a gente fez, né? E aí vale até como uma provocação para cenários futuros, né? Ou seja, o que a gente fez nesses quase 4 anos do Innovation, a gente começou a abrir outras frentes, ou seja, o que antes a gente atendia somente a bancos, né? A rede de adquirência e a varejo, a gente começou a atender agora uma série de novos mercados, de novas verticais, como eu comentei, desde transporte público, passando com startups e desde dezembro do ano passado a gente anunciou uma parceria com a Fiat Chrysler, né? E aqui vai como uma provocação de como a gente visualiza o que será o futuro, né? Em relação a meios de pagamento dentro do cenário de um contexto, de uma jornada, de um dia, de uma pessoa. What's the quickest way to Yuriko's house? 10 minutes via the freeway. Perfect. Low fuel. Would you like to get gas? Let's make it quick. $37 to fill up. Fill up.
Okay, rerouting now. Fill up at pump 6. I need coffee. Take it to the nearest coffee shop. There's a coffee shop nearby. Order 4 large coffees. Okay, your total is $12. Pay now. E o som sumiu, né? Como... Vou fazendo aqui Ainda bem que tem as legendas aqui embaixo, né? Mas o que é interessante aqui é a gente entender exatamente a jornada, né, de como um dia de uma pessoa, e aqui um dos pontos de contato, e aí a gente pode olhar o carro como um produto, né? Como eu falei, a gente olha o carro como um serviço, como uma plataforma de serviço. E por que não, né, a gente plugar a nossa plataforma de serviço de pagamento junto a uma plataforma de serviço de mobilidade, né? Então, por isso que eu falei, a riqueza de olhar não para produto e sim para serviço, porque aí a gente acaba pensando e desenvolvendo uma série de produtos que vão exatamente materializar essa jornada de serviço aqui, apresentada nesse vídeo conceito aqui, tá? E aí, só para a gente fechar aqui, eu queria, como eu comentei, eu queria dar um destaque maior para o nosso programa de aceleração. A gente agora está no 4º ano do nosso programa. Semana passada a gente anunciou as selecionadas para esse BET de 2020. A gente deu uma segurada no BET, porque a seleção iria ocorrer em abril e por causa da pandemia a gente precisou segurar e redesenhar o programa. Então o programa agora vai rodar no modelo online, certo? A gente tem um espaço físico dentro do Habitat, ali na Augusta. Augusta não, ali é Angélica, né? Angélica e do outro lado a Consolação, que é o espaço o centro de inovação do Bradesco, né? Então, a gente tem um espaço lá no 6º andar, então a gente, por hora, não irá utilizar, iremos rodar o programa no modelo online, certo? E aqui, qual que é a nossa tese aqui, que a gente acaba trabalhando aqui dentro do nosso programa, é o seguinte: a Visa, nós temos um espaço, né, um time na Califórnia, que é o nosso Visa Corporate Event, né, que eles olham exatamente startups que estão ali para a série B de investimento. E a Visa faz investimentos já há alguns anos em algumas startups, né, e aqui não é nem startup, né, já está scale up, já está escalando, certo? E só para vocês terem uma ideia, a gente fez investimento na Square, na Stripe, são tickets de investimento de 60, 80, 100 milhões de dólares. O que a gente está fazendo aqui no Brasil é exatamente olhar um pouco mais para baixo dentro dessa escala aqui de crescimento das startups, e a gente acaba olhando ali o que a gente chama entre o early stage e o growth stage, seria o quê? Exatamente um pré-série A. Tá? Então, o nosso programa de startup olha exatamente para essas startups, tá? Que estão exatamente com seus primeiros contratos comerciais assinados, ou seja, já tem a solução pronta, já está no mercado, e ela está assinando seus primeiros contratos, seus primeiros clientes, e aí a gente procura exatamente olhar e ajudar essas startups para ela conseguir um investimento série A, né? E aí ela entrar exatamente em operação plena, certo? Por que a gente faz isso? É uma tese que a gente tem de trabalho, porque a gente não trabalha com equity dentro do nosso programa de aceleração, né? E a gente vem trabalhando e fazendo exatamente essa provocação para a nossa área interna, para que a gente consiga reduzir os tickets de investimento e a gente consiga trazer a nossa área de investimento para a startup, para a série A, né? Então, essa é a grande movimentação que a gente faz. A gente entende que também tem um cenário educacional aqui para a companhia, porque a gente está aprendendo como lidar com startup, né? Ou seja, startup pré-série A, né? Porque é diferente pegar um investimento de uma startup que já está rodando há 3, 4 anos, né? Que já avisa, já faz investimento série B, C ou D, né? E a gente aqui não, a gente acaba ajudando a startup ainda quando ela está dando seus primeiros passos. A analogia que eu faço aqui é que a gente ajuda a startup a preparar o time e a gente coloca ela para bater um pênalti de frente para um grande cliente, né? Ou seja, a gente coloca a startup de frente para o gol e a gente só fala, chuta, né?
E aí a gente torce muito que ela acerte o gol e faça esse gol, né? E ela consiga se desenvolver no cenário brasileiro, né? Aqui é exatamente como que a gente acaba estruturando o nosso programa. Como eu falei, o São Paulo Innovation Studio acaba olhando exatamente nos 2 primeiros momentos aqui de descoberta e validação, e o nosso programa olha exatamente para quando já tem o produto pronto, ou seja, quando já tem a solução e ela precisa performar para crescer, né? Para exatamente quando a gente falar em maturidade, aí já é o departamento do nosso time lá na Califórnia. Pontos importantes do nosso programa exatamente, a gente tem um programa de mentoria onde hoje 1/3 dos funcionários da Visa são mentores, né? E para isso a gente desenvolveu um programa interno para desenvolver mentores dentro da empresa. A gente traz especialistas do mercado, a gente traz investidores. O programa, até então, era um batch de 4 meses, agora no virtual a gente ampliou para 6 meses, tá? Então a gente começou agora, em agosto, com as selecionadas, as 4 que nós selecionamos, e elas vão até dezembro conosco, e a gente realiza o Demo Day em fevereiro do ano que vem. A gente, desde o primeiro ano, tem um convênio muito forte, um intercâmbio muito grande com o Vale do Silício, né, onde as startups iam e ficavam lá no começo 1 mês, depois a gente reduziu para 3 semanas, né, para ficarem com atividades lá no Vale. Então tem visita, parte técnica, reunião com investidores, visita a própria sede da Visa em São Francisco. Agora no online o que a gente fez foi ampliar, né? Então a gente vai conectar, né? Então não tem mais a viagem, mas a gente vai conectar através de mentorias e palestras e reuniões com o ecossistema asiático, né? Tanto de Hong Kong e Singapura. Estamos também falando e vamos trazer o hub de Londres, de Israel e Nova York, né? Além de manter o do Vale do Silício. Ou seja, ele acaba ampliando. São as vantagens, né, da conexão online, a gente poder se conectar com outros hubs de inovação. Tá? Esse daqui é o nosso radar de startups, até do batch do ano passado, né, onde a gente realizou o Demo Day em fevereiro desse ano. Né, já passaram por nós aqui mais de 60 startups, tá, que já foram aceleradas por nós. A gente constantemente vem lançando. A principal medida de sucesso do programa é estabelecimento de novos negócios. Então, por exemplo, essa semana a gente está lançando uma Medicinai, né, que foi uma que foi acelerada por nós ano passado, que é uma solução de meio de pagamento para a área médica, né? Então, depois, se quiser seguir a gente pelas nossas redes sociais da Visa, vocês vão ver exatamente a solução da Medicinai. Mas, como eu comentei, né, quase que semanalmente a gente tem notícias, boas notícias das nossas startups, principalmente lançando o negócio com o ecossistema Visa, né? Ou seja, se não é com a Visa diretamente, é com algum cliente Visa, né? Com emissão de cartão, uma solução técnica, uma solução de pagamento, né? Então essa é a grande abertura que a gente acaba fazendo para esse universo, né, do empreendedorismo digital, né? E só para fechar aqui, né, é uma frase que, inclusive, fica impressa no nosso centro de inovação, né? Não fica desse lado aqui, fica na parede aqui da minha frente. Ela está impressa lá e, assim, é uma frase do fundador da Visa, do D-Rock, e eu brinco aqui que é a primeira fintech do mundo, né? E essa frase aqui, tirada do livro dele, que eu sempre recomendo também que vocês leiam, né, que fala sobre a teoria caótica, é uma frase que marca muito essa movimentação que a Visa vem fazendo, né? Ou seja, depois de, né, mais de 60 anos, é entender que o problema não é como levar para a nossa mente ideias novas e inovadoras, né? Mas é como tirar de lá as ideias velhas. Então é com esse objetivo que a gente fala que tudo que nós realizamos e trouxemos a Visa até hoje não significa nada que vai levar a Visa daqui para o futuro, né? Então a gente precisa repensar constantemente como trabalhar, né, frente ao ecossistema, frente ao contexto atual, né, e como que a gente vai tirando essas ideias velhas e jogando fora para oxigenar e gerar ideias novas. É isso que eu tinha para conversar aqui, contar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Eu queria abrir para perguntas. Muito bom.
Érico, muito legal. E essa parte final, então, assim, é fantástico, né? Isso a gente esbarra diariamente nessa questão, e acho que é a grande preocupação das pessoas. Você falou de duas coisas importantes aí. Primeiro, é como é que você mede esse sucesso, né? Qual é a medida de sucesso nesse trabalho todo. Então, é quando realmente as startups começam a fazer negócios. Eu acho que esse é o ponto mais importante aí, que faz com que o ecossistema efetivamente se fortaleça e consiga escalar, né? Enquanto a Uhum. startup não consegue emitir nota fiscal e vender efetivamente, ela continua naquele passo de startup, né? O ecossistema continua imaturo. A partir do momento que isso começa a se escalar, Exato. tracionar, ganhar vida, é que as coisas efetivamente começam a acontecer. Exato, porque a Visa acaba entrando como uma chancela, né, para as startups, né? E quando elas passam pelo nosso programa e acabam desenvolvendo uma solução para algum cliente Visa ou para a própria Visa, né, ela ganha um nível de maturidade, né, porque ela acaba entrando, passando por toda a homologação, e isso vem servindo como uma chancela exatamente para os investidores, né? A gente já teve uma série de investimentos que aconteceram nesses 4 anos aqui. A gente já gerou para, assim, as startups que passaram por nós, né, já conseguiram já em rounds assim quase 100 milhões de reais, né? Várias startups que passaram por nós. Então, a gente vê que o próprio mercado de investidor, né, de investimento, está olhando com bons olhos para o nosso programa, porque vê que é um programa sério, que as startups passam ali, né, que de fato geram um negócio, e isso serve como uma chancela até para investimentos deles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse acompanhamento é muito de perto, principalmente quando você começa a subir a régua aí, né, na série A, série B, série C, etc, né? Muito Uhum. legal. Parabéns aí pelo super trabalho que vocês estão fazendo. A gente teve a oportunidade de estar aí dentro desse laboratório, né, que está aí no seu cenário hoje. Acho que faz o quê? Uns 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos atrás, se não faz um pouquinho mais, que a gente realizou aí dentro o Startup Innovation Day, que é Foi. exatamente um dos pilares do Startup aqui, de eventos e de conexão, que a gente leva para dentro das empresas um evento específico de acordo com aquela necessidade, com aqueles temas desenvolvidos em conjunto. E foi muito legal, foi aí que eu conheci o teu espaço, aí, o teu estúdio, bem Uhum. bacana mesmo. Estava lembrando disso Ah, agora enquanto você estava E, falando. e foi bacana também que teve uma vez que a gente fez um workshop, né, uma cocriação somente com jornalistas, e a Fernanda participou, né? Verdade, exatamente. Ela passou o dia conosco lá e passou pelo processo, né, de ideação, prototipação. Foi legal. Exatamente. Não, muito bacana. Acho que essas ações é que realmente fortalecem cada vez mais essa questão da cultura, né, que a gente falou. Uhum. E acho fundamental esses pontos todos que você colocou, que exatamente mostram que não é um processo rápido, né? Ou seja, uma grande empresa, né, já dizia um amigo nosso aí, que é um transatlântico, né? Ela se move lentamente. Então, tudo isso faz parte desse processo de criação de cultura. Às vezes as empresas vêm bater na nossa porta, a gente apresenta tudo que a gente está fazendo com diversos clientes grandes nossos, e aí eles perguntam, tá bom, mas e daí? Quanto tempo faz que esse projeto está no ar? Faz 1 ano, 2 anos que ele está rodando. Mas qual é o retorno que essa empresa teve com esta ação? Então, as pessoas, obviamente, o mercado corporativo vive de ROI, precisa ter retorno do investimento. Agora, este é um processo que exige um olhar diferente. Como é que você avalia essa questão do ROI num projeto desse da Visa, por exemplo? Com todo esse investimento que não é só no Brasil, né? É mundial, como você Sim, colocou. sim. Um dos pontos que é trabalhado dentro da estrutura de inovação é exatamente que a gente só começa a falar de ROI exatamente depois da solução pronta, né? Ou seja, calcular o ROI ainda sem saber o que a gente vai entregar, né? Então, ou seja, como eu falei, a incerteza está do nosso lado, né? A gente tem um olhar que inovação é um investimento, né? Mas é claro que, como qualquer investimento, como você comentou, lá na frente, e aí, né? O que isso trouxe de retorno? Então, a gente trabalha com o seguinte cenário, né? Os investimentos acabam acontecendo e a gente, como eu falei, a gente imagina uma cebola, né? A gente vai em camadas, assim. Então, investimento X para a gente chegar até um protótipo, 2x para a gente entregar um MVP e começar a validar com o cliente, né? Aí 3x a gente já começa a falar de lançamento. E aí o que a gente faz? Após o lançamento dessa solução, a gente roda
né, a gente mede os números do lançamento, a gente roda, né, de 6 a 10 meses, aí sim a gente consegue ver qual que foi a curva, né? Se foi uma curva para cima, se foi uma curva para baixo, e aí sim a gente consegue mensurar o quanto nós gastamos em horas, né, trabalhando nesse projeto, e eu consigo ver, né? Ou seja, esse projeto aqui em 3, 4 meses já pagou as horas trabalhadas lá, né? Ou não, né? Ou a gente precisa ainda caminhar ainda mais algum tempo para pagar o investimento feito para essa solução aqui estar no ar, né? Então a gente precisa estar com a solução pronta, caminhar algum tempo e aí sim olhar para trás e falar, olha, foi gasto X horas para... E aí é um ajuste fino, né? Porque depois a gente, opa, esse projeto aqui demorou 4 meses. Aí no segundo projeto, opa, acho que a gente conseguiu 3 meses. O que aconteceu naquele de 4 meses, né? Que a gente não conseguiu fazer em 3? Então, como eu falei, é um aprender fazendo, né? Que está lá nos nossos 3 pilares, assim. A gente precisa fazer, executar, aprender com aquilo para poder desenhar o próximo passo. Bacana, nosso tempo está curto aqui, eu estou com o André aqui na nossa sala de espera já para entrar para palestrar, e ele tem aí um horário rígido. Então, assim, vou te fazer uma última pergunta aqui, depois a gente te passa as outras por e-mail aí para que você possa responder. Tem gente pedindo esses vídeos todos que você rodou aí, se podem ser compartilhados, estão no YouTube, né? Eu acho que você vai compartilhar essa apresentação com todos os participantes aqui, a gente vai mandar para vocês, fiquem tranquilos. Vocês vão receber aí depois do evento, por e-mail. Mas tem uma pergunta aqui da Marília que eu não queria deixar de fazer, não. Em relação a esse vídeo do carro, né, de serviços aí dentro do carro. Então, toda essa automação precisa ser adaptada à realidade cultural e social brasileira. Ela está colocando isso como um desafio, né? Por exemplo, no Brasil, os postos de gasolina não são auto-service, não são autosserviço, né? Então, tudo isso é uma questão também de mudar uma série de processos. Como é que você enxerga isso daqui para frente, dentro da realidade brasileira? Então, essa pergunta é bem importante, porque a inovação ela é contextualizada, né? Esse vídeo aqui foi desenvolvido, né, através de vários insights de centro de inovações, mas foi desenvolvido pelo nosso centro de São Francisco, né? E aí, ali é o contexto norte-americano da Califórnia, né, que mesmo nos Estados Unidos, né, existem vários países, aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, o que a gente vem trabalhando é exatamente nessa contextualização dessa inovação, né? Então, a gente acaba, como eu falei, esse modelo Made by Visa é um modelo que a gente não quer trabalhar mais, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando com a Enable. Então, por isso, essa solução está sendo co-criada, né, com empresas do ramo de transporte, com montadora de automóvel, com estabelecimentos comerciais que aparecem nessa jornada, né? Então, tudo está sendo co-criado exatamente para o contexto nosso. A gente faz pesquisa, né? Como eu falei, a pesquisa é a base do início do nosso processo. Então, assim, não vai sair nada do que é da nossa cabeça, né? É uma união entre Visa e parceiros e baseada exatamente no ser humano, ou seja, a pessoa que vai ser impactada por essa solução. Bacana. Bom, a gente podia ficar aqui horas aqui batendo papo, conversando, que acho que assunto não ia faltar, mas queria te agradecer muito aqui a sua participação. Tenho certeza aí que o pessoal gostou bastante. A gente vai depois compartilhar a sua apresentação e daremos sequência aí caso tenha mais perguntas. Ok, Érico? Fique à vontade aí para se despedir. Muito obrigado e esperamos poder revê-lo muito em breve. Claro, não, obrigado, Geraldo, pelo convite. Assim, é sempre um prazer receber vocês aqui dentro de casa, né? E para a Fernanda também, que sempre está em contato conosco. Iniciativas como essa são bem importantes, né? De conectar o ecossistema, e o Startup está fazendo isso desde sempre, né? Assim, foi sempre o ponto de contato desse ecossistema. Para nós é sempre uma referência, né? Então a gente está sempre assim pronto e aberto para receber as iniciativas de Startup aqui dentro do nosso Innovation, né? E já fica o convite para a próxima, né? Quem sabe a gente volta a fazer presencialmente, aí a gente volta a frequentar aqui o nosso espaço aqui do nosso Innovation Studio.